Olá, queridos amigos, que bom ter vocês de novo aqui comigo no canal. E no último estudo, nós aprendemos que Romanos capítulo 10, verso 4, Cristo é o fim da lei, ou seja, Cristo é a finalidade da lei. A lei tem a finalidade de levar o ser humano até Cristo. Mas hoje nós vamos dar um passo à frente, nós vamos aprender por que o objetivo da lei é Cristo, por que a finalidade da lei é Jesus. Mas antes de começarmos, já deixa aqui o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com os seus amigos, porque a palavra de Deus precisa alcançar muitos corações. Agora vamos refletir. Em Romanos capítulo 7, verso 14, Paulo diz: a lei é espiritual. Aqui nós já temos um ponto importante para analisarmos. O apóstolo Paulo se converteu depois da cruz. Mas você observou? Ele disse: a lei é espiritual. Ele não disse: a lei era espiritual. Mas o que isso tem a ver, professor? Porque muitas pessoas afirmam que a lei de Deus foi abolida na cruz, mas o apóstolo Paulo está dizendo, depois dela, que ela é espiritual e não era. Paulo está dizendo aqui que ela não foi abolida. Mas quando o apóstolo Paulo ele diz, a lei é espiritual, o que isso significa? Você já parou para pensar? Será que a lei é só um conjunto de regras? Ou será que há algo mais profundo por trás dela? Paulo está dizendo que a lei é um instrumento espiritual usado pelo Espírito Santo. E Jesus disse, em João capítulo 16, verso 8, que o Espírito viria para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas como ele faz isso? Como o Espírito Santo convence alguém do pecado? A resposta está em Romanos capítulo 7, verso 7. Eu não conheceria o pecado se não fosse pela lei, disse o apóstolo Paulo. A lei é o aio, o professor que desperta a consciência e mostra a real condição do ser humano. Ela não salva, mas ela aponta para aquele que pode salvar. É como uma lanterna que revela sujeira, mas não pode limpar. Quem limpa é Cristo. O Espírito Santo usa a lei como uma ferramenta pedagógica. Ao iluminar a mente, ele mostra onde o erro está e leva a pessoa a buscar perdão e transformação em Jesus. Por exemplo, quando alguém lê na lei, não terás outros deuses diante de mim, o Espírito Santo convence o coração de que colocar qualquer coisa acima de Deus é idolatria e leva essa pessoa a reconhecer que só Cristo deve ocupar o centro da vida. Quando alguém ouve na lei dizendo, não dirás falso testemunho, o Espírito Santo está mostrando que mentir, enganar, manipular é pecado e desperta o desejo nessa pessoa de viver a verdade que é Cristo. E quando alguém reflete nos mandamentos, honra o teu pai e a tua mãe, o Espírito Santo está revelando que amar e respeitar a família é o reflexo de Deus e que o pecado pode quebrar esse vínculo, mas que Cristo pode restaurá-lo. Assim,
cada mandamento atua como um espelho espiritual, revelando o pecado e apontando para o Salvador. Sem esse espelho, ninguém reconheceria a própria necessidade de redenção. Por isso que Paulo diz que a lei é espiritual. A lei de Deus é a voz do Espírito Santo guiando o pecador passo a passo até Cristo. A lei é o aio. Gálatas capítulo 3, verso 24. O professor que leva o aluno à escola da graça. E o Espírito Santo de Deus é o mestre que conduz esse aprendizado, revelando o pecado e apresentando o remédio, Jesus Cristo, o justo. A lei não salva, mas conduz ao Salvador. Ela não é a rival da graça, mas a estrada que conduz até ela. Nós estamos vendo aqui hoje que a lei de Deus ela é espiritual e que o Espírito Santo a usa para revelar o pecado e conduzir o ser humano até Cristo. A voz do Espírito fala ao coração por meio da palavra, mostrando o caminho da verdade e da salvação. A Bíblia diz em 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Esse mesmo Espírito que moveu os profetas ontem, ainda fala hoje. Ele toca o coração, desperta a consciência e conduz a graça. Mas, para ouvir essa voz, é preciso silenciar o barulho do mundo e permitir que o Espírito Santo de Deus fale dentro da alma. Quando o Espírito Santo mostra o pecado, não é para condenar, é para conduzir à cruz, onde o perdão e a transformação são completos. Por isso, o meu convite a você é simples e profundo. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Quando Ele tocar o seu coração, não endureça. Deixe que Ele te conduza à verdade, à obediência e à comunhão com Cristo. Porque cada mandamento, cada palavra, cada ensino da Bíblia é um convite do Espírito Santo para você andar mais próximo de Jesus, que é o objetivo e o alvo da lei. Que o Espírito Santo de Deus fale poderosamente ao seu coração. E se essa mensagem tocou a sua vida, compartilhe com alguém que precisa ouvir a voz de Deus. Até o próximo vídeo, que a graça e a paz de Cristo estejam com você.